Vamos ver como que funciona essa técnica de ler a boca do café. A borra do café. Ei, Regina. Tudo bem? Muito prazer. Tudo bem. Como fala direito o seu nome? Javert. Javert. Ah, eu falei errado. Eu falei Javert. Não, é Javert. É Javert. Qual a origem do nome Javert? Francês. Ah. Romance Victor Hugo, homenagem da minha avó, minha bisavó. Que era romance do francesa. Victor Hugo? Meu escritor O preferido. Victor Hugo é o próprio Os Miseráveis, né? Ai, mas é meu livro Inspetor preferido. Nossa. Inspetor Javert. O Inspetor. Você leu esse livro? Li. Ai, o Inspetor é muito tenebroso. Mas parabéns, Obrigado. parabéns pela inspiração. Obrigada por estar aqui. A leitura da borra de café. Sim. Tem uma técnica, como é que funciona? Bom, a técnica, sim, eu pesquisei com algumas senhoras e eu tentei mostrar que esse lado místico, a gente pode estar mostrando o lado científico de como é que funciona a borra de café. A minha formação é psicólogo. Já aposentei, então o meu lado agora é só pesquisa e escrever livros. Que legal, Javert. Então eu consegui provar que a borra de café lembra muito a aplicação do Roscher, do TAT e da Gestalt. Então eu costumo brincar de vez em quando com as pessoas no Instagram, colocando imagens da Gestalt e depois do Roscher, porque assim, são borrões. E outra coisa importante é que as pessoas não conseguem entender que quando você tem uma xícara com uma borra, quem deve fazer a leitura é quem tomou o café e não aquele que está ali para ajudar a interpretação. Como é que funciona? Tem que tomar o café com uma certa Deixa antecedência, então né? preparar aqui para você. Enquanto ele estava falando, eu abri aqui aleatoriamente na página 78 e 79, que tem assim, métodos de leitura. Olha que interessante. Para onde eu mostro? Aqui. Olha que interessante. Olha aqui as figuras. Aqui, do outro lado. Então, é um livro didático, Javert? Sim, ele tem o lado científico, onde se mostra como funciona a borra do café. Nossa, que interessante o seu livro. O que eu tenho que fazer? Vamos lá. Você vai tomar o café. Ó, é um Você vai café, me parece xingar. café árabe. Você vai me xingar porque você vai ficar com os dentes cheios de sementinhas. Amigo, de café. mais um dia normal nesse programa. Toma tudo? Tudo, Eita! tudo. É frio? Isso. Frio ou quente? Eu trouxe a água quente e colocou então Mas frio. posso falar uma coisa? Pode. Eu gosto de café Frio. e tomo café sem açúcar. E eu tomo gelado. Então, não tá ruim, não. Não? De verdade, não tá ruim. É pó de café normal? Isso. Com toda a apresentação que a gente assistiu do Instituto, desse espaço onde tem toda essa cafeteria. Mexe, o que que faz? Só me entrega agora. Tomou tudo? Tomei tudo. Então tá. Uma delícia. Então, quando se faz, a gente emboca essa xícara nessa posição e deixa ela descansar um pouquinho. Vamos deixar ela aqui. E depois a gente desvira, eu te entrego e você vai fazer o que a gente pode mostrar com as imagens que eu trouxe para fazer. Eu já mostrei algumas no livro que eu achei muito interessante, então, assim, Javert. Dentro da Gestalt, a gente tem essa imagem que é de um gato, né? Será que é só um gato que a gente consegue ver aí? Não. Aí é que está o pulo do gato dentro da leitura de borra de café. Atrás de todos os pontinhos, a gente consegue ver outras figuras dentro de uma única figura. Então nós temos o gato e vamos ganhar tempo, um rato, bem na frente, onde seria o focinho, aliás, orelhas. Eu vejo primeiro o rato. O rato. E o gato está no fundo. As orelhas fazem os olhos, o focinho é a carinha do gato. Não, peraí. O rato é esse aqui. Vamos lá. Foi a primeira coisa que eu vi. Orelhas do rato, o focinho do rato, os dois olhinhos. A primeira coisa que eu vi foi o rato. Tá. Aí nós temos a orelha do gato com o rosto. E aqui a gente tem um olho, outro olho e o nariz. Exatamente. E o dentinho do gatinho. Alguém viu o primeiro gato? A tia viu o primeiro gato, a diretora viu o primeiro gato, eu vi primeiro o rato. Sim. E aí eu fiquei pensando, parece um gato, mas pode ser uma almofada. Isso. Então, essa leitura, eu vou ficar em pé que a gente fica mais fácil para a gente estar mostrando as outras. Se puder mudar para a próxima. Vamos lá. Árvore.
Será que a gente só consegue ver a árvore? 2 pássaros. 2 pássaros, que mais? Quer vir aqui, tia? Alguém tá vendo o leão e o macaco. A tia, corre tia. Aqui o macaco. Ah, eu tô Isso. vendo. O que você viu primeiro, o leão, o macaco ou a árvore? Eu vi a árvore também, os dois como Olha vai. aqui, o macaco. É verdade, olha Então o assim, leão do outro lado. primeira figura negra, nós temos o caule da árvore com a árvore. Você viu um gorila e 2 pássaros. Que mais? Então, aqui é um leão, é um cachorro? Aqui nós O que que é? temos uma leoa, Uma Eu vi os leoa. peixinhos ali né? embaixo. E também. peixinhos embaixo. Peixinhos. E a gente pode ver outras coisas mais nessa Não, outra se ficar imagem, olhando. né? De acordo com o que a gente vê primeiro, é a interpretação? Sim, você viu os 2 pássaros. Sim. Então a gente vai procurar depois o que significa 2 pássaros. E geralmente a gente pede para que a pessoa formule uma pergunta. O que você quer saber? Dentro do que você pensou, você liberou do teu inconsciente um casal de pássaros. Então, um casal Quer de dizer pássaros. que eu vou casar? Isso, você está em busca de um parceiro, um voo. Olá. Então tem toda essa interpretação. Você entendeu? Depois você viu a árvore, que seria a árvore que você quer constituir uma família, né? Depois você quer o quê? Um protetor, um gorila, ele protege e bastante. E sou uma você vai leoa nessa ser história a leoa toda. na história. Olha essa vida. E os peixes, é o quê? Os Né? filhinhos? E os A peixinhos tia, é o Arthur. dinheiro. O dinheiro, né? Boa, olha. A tia viu primeiro que a árvore também. Então, a Eu vi mesma a árvore. interpretação. Vi a árvore e os Assim, passarinhos. com as Isso. suas Eu peculiaridades. não sei, só para fazer uma pergunta, senhor. Esse, assim, que eu sou uma conhecida mais ou menos, por causa Uhum. do meu sobrinho, não tem nada a ver com aquele teste de Rocher, né? Sim, nós vamos ver figuras de rocha. é? Por isso que eu estava que é da explicando pedagogia. que dentro da aplicação do rocha, o psicólogo não pode chegar para o indivíduo e mostrar uma prancha e falar assim, eu estou vendo isso, 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 isso. Sim. Eu estou fazendo a leitura do meu inconsciente para o paciente. Perfeito. Dentro da interpretação do rocha, eu apresento a prancha, vou cronometrar e ele vai ter que me dar a resposta do que ele está vendo. Em cima disso, a gente vai fazer um perfil. Então, essa é da Gestalt. Vamos ver uma outra? Vamos. Vamos. Agora a tia fala primeiro. Gente do céu. Eu não sabia que ia ser mais difícil, tá, tia? Nossa senhora. Olha, vou ser sincero, eu tô vendo como se fosse um lobo, uma raposa com a mão na boca, assim. Tá, isso é coisa sua. Certo. Porque aqui a gente tem o quê? Você consegue ver o quê, Regina? Não consigo ver. Um Juca Chaves tocando um sax na parte preta. Juca. Agora aqui nós temos um olho, o olho, o nariz e a boca e o queixo. Ai, tá vendo, tia? Aqui, Uma ó. mulher e um saxofonista. Aqui a mulher. Aqui tem uma boca bem bonita, aliás. Isso. Olha. Então, dentro do borrão, a gente vai conseguir levantar muitas informações. Esse borrão é de alguém? Isso aí eu tirei, trouxe de... Tá, só de... Tá, achei que Isso, fosse a da gente tia. depois pode mostrar, se você quiser olhar, e a gente vai olhar a tua também. Tá bom, Próximo. próximo. Agora a tia que fala de novo. Vixe! Essa é um borrão de Rocher. Aqui o indivíduo viaja bonito, trazendo todas as informações do inconsciente. Que coisa mais. Ai, tia, não, aqui tá fácil, tia. Ó. 2 gorila, 2 urso, Pode ser 2 poodle, né, também. 2 poodle. Então, assim. Verdade, é. Então tem a definição do que seria o urso, que tem a definição do poodle. Olha. Então, para cada imagem, interpretação. é uma interpretação do inconsciente. 2 fadas, Né? cada uma de um lado. Duas também, fadas. você Duas vê? fadas. Então, para cada tipo de figura que você vai localizando, você tem Interessante. uma marcação que a gente vai anotando do lado. Interessante. No final, a gente monta a história. Em cima da pergunta, é muito interessante. a gente faz esse tipo de Na coisa. escola a gente fazia isso, pegava um Isso. papel, colocava, dobrava. Era muito muito legal. legal. Vamos ver a próxima? Vamos. Agora é você, Javier, que vai Tá. falar. E aqui, o que vocês veem? Isso é uma borra de café, uma foto de uma borra de Eu café. ia falar. Ah, Olha, mas vai, que Javier, o bonito, que você vê? Né? Como essa eu uso em curso, uso em demonstração, nós temos uma imagem, Assim, né? né? Como se é? fosse um animal, né? Mexendo com a pata. Ah, eu já Nós vejo temos Sidney Magal assim, sabe? um fazendo indivíduo Sandra olhando Rosa sentadinho aqui em cima. E aí você vê patos, né, na lateral, Olha aqui o patinho Né? da família. 2 seios. Ah, olha, é Né? verdade. Aí o seio Então eu não você vi. vai tendo tudo de conteúdo, né? Interessante. 2 olhos no escuro, uma boca. Olha. E por que você foi ver com as senhoras? Logo no começo da nossa conversa, Porque você assim, falou, fui dentro conversar da com as pesquisa, senhoras. são pessoas que mexiam com a leitura de borra de café. Quando eu era criança tinha. Né? Então, assim, ficou muito Árabes. concentrado nas mulheres, e os homens não estão tendo tempo.
A primeira leitura que foi feita foi em cima do chá e não do café. Um príncipe ficava pensando... Real. Há 2000 anos atrás. E ele ficava rasgando folhinha e jogando dentro da xícara com água. No final, quando ele tomava, ele via que tinha uma figura. E ele relacionava aquela figura com o pensamento que ele tinha tido. Olha. Depois disso, ele começou a fazer isso nas visitas de outros indivíduos. Vamos fazer uma brincadeira. E aí ele fazia a leitura em cima disso. Depois passou para o mundo árabe, onde os homens, quando vão fazer grandes negócios, eles se reúnem e fazem uma tirada de borra de café. Tanto é que existe aquele termo, você está pronta para se casar. Ele deve fazer café para um grande número de pessoas. Se as pessoas aceitarem a forma como ele fez o café, ele recebe o aval, você está pronto para se casar. Coisa. Mas até hoje, nas reuniões de negócio, aí todos os envolvidos no negócio, na negociação, tomam café. Praticamente com mulheres turcas, libanesas, japonesas, egípcias. Na China, que figura linda que eu consegui uma outra com uma senhora que era japonesa, que ela atendia na Liberdade, já faleceu, os imigrantes que vinham querendo saber sobre emprego. Então ela fazia a leitura do chá. Aqui, uma outra imagem de borra de café. Olha. O que você vê? Não, o que você vê? Eu? O que a senhora vê? Eu não sei, que eu já tô até com medo aqui, mas... Não, fala. Eu vejo um gato aqui à direita. Aqui? É. Eu vejo um Bambi. Olha, certeza. Não é? Vai, que mais, tia? Mais. Do outro lado eu vi um coelho, assim, meio... Aonde, tia? Aqui? Como se fosse da... Não é Cinderela, Isso. da Alice. Da Alice no País das Maravilhas. Com a cartola. Tá. A cartão. Nós temos o mapa da África. Eu tenho cura. O mapa da África. Cadê? E a gente vai achando outras coisas. Se tivesse bastante tempo, a gente ia ficar aqui a noite toda vendo imagens e falando sobre essas imagens. A tia vai passar a noite aqui. Tá? Vou... Próxima imagem. Mas, por exemplo, só uma pergunta. Aí, por exemplo, eu vi o gato e o coelhinho, a Celina viu o Bambi. Aí tem uma interpretação, um diagnóstico em cima disso? Assim? O que você faz de pergunta, o que você quer saber. Até a pergunta. Né? Por exemplo, se você fizesse uma pergunta agora. Vou ter um namorado, por exemplo. Caía essa leitura, essa borra de café. Maria, que é um buraco fundo e negro. Não. É um poço sem fundo. Nossa, que esquisito isso, né? Não, parece um... Ali, se você olhar para outra imagem, o pessoal da televisão Não, em tem casa... um coração perfeito, tia. Em casa está vendo a imagem reduzida e fica mais concentradinha. Aqui a gente consegue ver uma mulher, uma Madonna, nessa região, com os dois braços cruzados, o coração que você falou e a imagem do rosto também. Ah lá, que lindo. Né? E o vestido aberto. É verdade. Aqui a gente tem imagens, dois rostos, outro rosto aqui, dois olhinhos, nariz, boca. E assim, a gente vai encontrando uma série Então a minha pergunta, a imagem faz sentido de acordo com a pergunta que eu fiz. Responde aquilo que você perguntou. Tá. Acho que deve ter mais uma. Acho que tem mais Muito uma. interessante, hein? Vamos ver. Nossa, essa tá certinha, Madonna, não? Diz que essa é a última imagem. Ela Tia, mais perto. escolhe uma imagem e faz uma pergunta enquanto eu vou conversar lá, depois eu volto. Tá bom. A Javier vai continuar a nossa conversa. No Egito eles tomam café assim também, com bastante pozinho. Aí eu ia fazer uma pergunta, Pode perguntar. mas daqui a pouco me vem. Daqui a tá. pouco me vem. Então a gente faz o seguinte, a sua xícara ficou emborcada e a gente vai virar. Então eu vou passar para você. Já que é o que eu vejo, então eu posso fazer a leitura da xícara onde eu bebi ou de qualquer outra xícara, certo? Sim. Então vai. Só que Ou não? essas são... Primeiro, faça uma pergunta antes de olhar para a xícara. Antes faça uma pergunta. Tá. Fiz. Tá. Olha para a tua xícara agora e vê o que você vai encontrando. Ai, na pressão assim, né? Isso aí. No fundo tem duas coisas muito bonitas que eu vi, mas não vou contar. No fundinho No fundo ali. tem duas coisas. Do lado parece um anjinho. Desse lado aqui parece um anjinho. E desse lado aqui eu não consigo identificar. Não sei se é uma criança. E embaixo tem uma outra coisinha também que eu não sei. Tá. Então assim, você conseguiu ver duas imagens. Tenta ver se você consegue trazer mais uma. Ai, não vou. Pode virar? Não. Pode virar ela. Em cada borda você vai ter
uma formação. Ai, que susto. Vou compartilhar com quem está em casa. Ai, eu tô vendo dois olhinhos. O que você tá vendo, tia? Eu vejo 2 olhinhos e um narizinho. Eu vejo um focinho, um cachorro. Um focinho, né? Exato. É um cachorro, é a Agatha. Olha, que bonitinho. Jesus amado, igualzinha. Olha, tem até a boquinha, Celina, ali. O narizinho, os 2 olhinhos e as 2 orelhas pretinhas. Olha que bonitinho. Ai, meu Deus, vou até chorar. E a boquinha. Mas que cor. Eu moro com ela. Porque não é ela que mora comigo, né? Eu que moro com ela. Ai, engraçado que aqui a gente não vê, mas... agora eu vejo. Então, Coisa assim, mais... é uma leitura muito rica e traz, assim, muita coisa do inconsciente da pessoa. O que você fez de pergunta, a resposta você teve. Você primeiro falou de um anjinho. Foi. Um outro objeto que você não viu, que você... O anjinho que agora eu vejo é esse... É uma parte da orelha. Exatamente. Né? Você viu o teu cachorrinho. Então, se existe uma relação do que você perguntou para com o anjinho e o cachorrinho. Existe. Então... Respondeu. Tá? Ai, que legal. Que coisa mais Então, assim, a gente tem que entender que, assim, dentro do lado científico, que eu estava conversando com a tia, a gente não pode, dentro do atendimento psicológico, ou mesmo da leitura da borra, de o aplicador ler para a pessoa aquilo que está vendo. Por exemplo, a tia, o que a tia vê? É que agora é difícil, né, depois que entrega Não, mas ela a imagem. pode ver. Mas de repente a tia vê ela outra pode ver coisa. muito mais outras coisas. Pode virar. É. Você tinha visto isso também, Javier? Sim. O cachorrinho? Sim, o cachorrinho. E assim, você já tem prática, né? Eu dou uma panorâmica, eu vejo o que você tem, que você pode estar localizando. Possibilidades. É como essa outra xícara. Isso é terapêutico? Essa leitura da borra do café é terapêutica? Sim, porque assim, ela te responde coisas que você tem no teu inconsciente que você não consegue trabalhar, né? Eu lembro de um curso que eu estava dando, tinha uma garota que ela tirava a xícara, olhava e estava vermelha. Olhava e estava vermelha. Saiu um par de seios e um falo masculino. E ela tinha feito a pergunta se o marido dela iria fazer uma cirurgia, se ia ser bem sucedido ou não. E a resposta saiu, um falo, e o dela, ela queria fazer implante de silicone. Meu Deus. Saiu ali. Nossa, mas para ela tirar do inconsciente dela e verbalizar um falo na frente das pessoas que estavam ali, ela ficou muito envergonhada. Aí, posso facilitar? E aí eu falei, ela falou exatamente isso que eu estou vendo. Todo mundo estava vendo, mas não queria falar. A tia viu alguma coisa aí, tia, de diferente? Eu não sei. Eu acho que eu vi alguma coisa aqui, nesse aqui, tá vendo? Sim, Sim. Que tem uma... Dá um zoom por... Parece que é uma... desculpa, deixa eu virar aqui, ó. Pra lá. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó? O que você viu, tia? Então, tô tentando identificar o que eu vi, mas não parece uma árvore, assim? Parece uma árvore. Meio como se fosse uma árvore do filme de terror que eu gosto, que tem um bracinho assim, meio... Ela foi podada. Vejo umas coisas, né? A árvore que foi podada. Foi o que eu consegui ver. E se você olhar então do lado do terror, você vai ver em cima na copa tem o monstro. Tem lá, ó. Eu vou dar o Instagram do Javier. É Javier de Menezes. Javier. Javier de Menezes. É Javier com temudo. Javier de Menezes. Igual tá escrito aqui, gente, ó. É do inspetor Javier. Isso. Mas que coisa, né? Ela tinha o Jean Gauguin, ela gostou do Javier. Que era um personagem do mesmo livro. Além desse, tem o de pet, benzimento para pets. As pessoas hoje estão limpando. O animal limpa a pessoa. E quem que limpa o pet? Você vai ter que vir aqui falar sobre isso, Javier. Tem o benzimento geral. Tem quirologia, que é leitura de mão a nível científico, também usando o HTP. Casa, figura humana, cada traço tem uma profundidade. O pet à mão. E quirodiagnóstico, que a gente vê através das mãos e dos pés, as doenças que a gente pode prevenir para a pessoa correr atrás do médico. Tudo é interessante, mas limpar pet, você precisa vir aqui, né, tia? Esse livro, ele foi lançado agora no finalzinho do ano. Na segunda semana estourou as vendas dele. Com razão. O pouco que eu abri aleatoriamente, já fiquei... Quem tiver interesse nos pets pode procurar pela editora Alfabeto. Esse mês está sendo feita a promoção de Páscoa até o dia 31, com 20% de desconto. Que é www.editoraalfabeto.com.br. Entra na loja virtual, você vai encontrar
os livros que estão Todos. lá a 20% de desconto. Muito Mas ele legal. vai vir aqui. Já que a gente está falando de café, muitas outras vezes. Obrigada por Obrigado. ter vindo. Muito, Gratidão. muito obrigada. A impressão que eu tive que foi assim, um primeiro encontro. A gente está falando de café, mas como é que será o consumo de café fora do Brasil? Nosso querido chefe Gabriel Baroni, que apresentou Cozinha Amiga aqui na TV Gazeta, está morando nos Estados Unidos desde 2019. Lá na Califórnia, ele lidera uma padaria brasileira e aproveitou o Dia do Café para nos mostrar como os americanos locais consomem essa bebida no dia a dia. Vamos ver juntas.